2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Nós estamos comemorando o aniversário da nossa SAF e nada mais oportuno nesta data do que estudar o que as irmãs têm estudado neste quadriênio. Como a nossa irmã já disse, nossa irmã presidente Nathalie, o tema é Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As irmãs estão estudando esse tema já completando 4 anos e a ideia é exatamente consagração, comunhão e serviço. Não há como a gente trabalhar, servir ao Senhor sem essas coisas. Consagração, comunhão e serviço. Eu retirei da SAF, do próprio cronograma da SAF, os pontos que elas estão estudando ou têm estudado. Então primeiro, vivendo em Cristo, sendo aperfeiçoada nele. É essa ideia de consagrar-se ao Senhor a cada dia, buscando a consagração conforme seguir os passos de Jesus. Isso é consagrar, andar como Jesus. Depois, vivendo em Cristo, servindo aos profetas, como auxiliadoras, auxiliar, honrar os líderes da igreja, auxiliar os pastores, e assim, vivendo em Cristo, servindo aos profetas. C, vivendo em Cristo, praticando a evangelização integral. Então lá diz, deixar o nosso conforto, se esforçar para proclamar as virtudes de Deus. D, vivendo em Cristo, exercitando a misericórdia. O significado da verdadeira religião está relacionado a essa marca, da justiça, que se apresenta na misericórdia. Vivendo em Cristo e cuidando da família. Então, aprendendo também com Jesus, toda essa ideia de viver em Cristo, é a ideia de estar consagrado, estar com Cristo. E, portanto, assim, cuidando da família. Aprendendo a zelar do nosso lar. E, por último desses pontos, vivendo em Cristo, cultivando a comunhão fraternal. Por último, não mais fácil, talvez o mais difícil, mas aprender a conviver com pessoas diferentes, temperamentos diferentes, necessidades, capacidades diferentes. Não é só para a SAF esse tema, para todos nós. Viver em Cristo. E esse texto básico de Gálatas 2, versículo 20, não importa mais que eu viva, mas que Cristo viva em mim. É um texto muito oportuno. Significa exatamente isso, viver em Cristo, não por mim mesmo, não pelas minhas necessidades, mas viver em Cristo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, você vai perceber que a partir do versículo 15,
Paulo está tratando deste assunto que é a justificação. Gálatas capítulo 2. Ele fala no versículo 16 que o homem não é justificado por obras da lei. E ele fala a respeito de Jesus. Naquela época, havia muita preocupação com a lei. E nós sabemos que aquela preocupação com a lei era nada mais do que ritualismo. Não era de coração. E Paulo vai ensinar para aquelas pessoas um argumento que nós sabemos muito bem, que nós somos justificados pela fé, somos salvos por Cristo Jesus. A partir dessa colocação de Jesus, surge uma crítica, que essa doutrina é altamente perigosa. É uma mesma crítica que é colocada hoje, quando a gente fala que a salvação é pela fé. A primeira ideia que vem é que nós desprezamos as obras. Nós temos estudado muito bem isso às quintas-feiras, Mas não é isso que o texto está falando. O texto quer nos mostrar que pelas obras ninguém seria salvo. Ninguém é capaz de cumprir toda a lei. E para ser salvo pela lei, pelas obras, só aquele que tirar 100 na prova, 99,9 é reprovado. Mas nós estaríamos muito longe do 99, Então, em resposta a esse questionamento dos críticos, Paulo diz no versículo 17, ele fala: vocês estão achando que aquele que procura ser justificado em Cristo, ele assim é alguém que está buscando o pecado? Olha o versículo 17. Procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? A lógica de Paulo é interessante. Ele diz assim: vocês estão falando que porque somos salvos pela fé, somos salvos por Cristo Jesus, e aí então vamos pecar por isso, já que não somos salvos pelas obras, então vamos praticar o pecado? Vocês estão dizendo então que Cristo é culpado do pecado do homem? Cristo incentiva o pecado quando nos salva? E ele já responde: claro que não. Ele já responde: certo que não. Não podemos culpar a Cristo por causa do pecado. Somos justificados em Cristo, e assim unidos a Cristo, e a nossa vida nunca será mais a mesma, pois nós morremos, e já não estamos casados com a lei, mas nós morremos, estamos unidos a Cristo, morremos com Cristo, e com Cristo nós somos agora casados e temos responsabilidade diante de Cristo. Por isso amamos a lei. E aí vem então o texto de Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive. O que Paulo quer dizer? O eu, o pecador, o pecado, aquele que satisfaz-se do pecado, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, claramente Paulo vai contestar, dizendo que as coisas antigas já se passaram, é o que ele diz em 2 Coríntios 5,17, e que o crente não tem de forma alguma liberdade para pecar, mas nós somos unidos a Cristo e vivemos como servos de Deus. Isso não significa que nós não pecamos, mas isso significa que nós não vivemos para o pecado. O pecado não é a nossa prioridade. O pecado é um acidente que vem sobre nós. O inimigo nos tenta, mas antes não importávamos com isso, satisfazíamos a vontade da carne. Agora nós vivemos esta luta, desejando servir a Deus, mesmo que o pecado muitas vezes venha nos tentar. Nós, em Cristo, vencemos
esse pecado. Então este parágrafo todo de Gálatas traz essas três grandes verdades. A primeira, que a maior necessidade do homem é a justificação ou aceitação de Deus. Eu preciso da aceitação de Deus. Justificação é essa aceitação de Deus. Porque se eu não for aceito por Jesus, pelo seu amor, se eu não crer nisso pela fé, eu estou perdido. Não há outro meio de salvação, a não ser em Cristo Jesus. Podemos pensar em tantas necessidades, né? Mas lembre-se que a maior necessidade sua é ser aceito por Jesus. Comparado a qualquer outra necessidade, né? Nada é tão importante para nós. A gente valoriza tantas coisas, mas a gente precisa valorizar o ser recebido por Jesus, aceito por Jesus. Deste texto também nós tiramos uma outra verdade, que a justificação não é pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Cristo sofreu, morreu a fim de me livrar do pecado e da morte. Somos declarados justos, mesmo ainda pecadores, porque quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus, Ele vê o sacrifício de Jesus. E em terceiro lugar, unido a Cristo, eu começo uma vida totalmente nova. Se estamos em Cristo, descobrimos que já morremos e ressuscitamos com Ele. Por isso nós podemos dizer como Paulo, que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Podemos dizer como Paulo. Essa é a expectativa que nós devemos ter da vida, irmãos. É uma luta constante, né? Muitas vezes, quando eu acordo de manhã, quando cada um de nós acorda de manhã, às vezes o nosso pensamento não é viver a vida de Cristo, mas o meu eu. Mas essa deve ser a nossa experiência de cada dia. Levantar, e é um tema que não pode ser só do quadriênio, né? Esse tema poderia ficar como o versículo para sempre, não só da SAF, mas para cada um de nós, né? Nós todo dia deveríamos ler para nós mesmos esse versículo e dizer como Paulo: não importa que eu viva, mas Cristo deve viver em mim. Como fazer isso, irmãos? Por isso nós lemos o texto que nós lemos no início, 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Volte a sua Bíblia para esse texto de 2 Coríntios capítulo 6. Como fazer isso? Primeiro, irmãos, motivados por essa graça de Deus. Ele diz aqui que seremos cooperadores, e eu lembrei da SAF, né, do auxiliador, cooperador. Seremos auxiliadores do reino de Deus, porque nós recebemos essa graça de Deus, essa aceitação de Deus. Aqui o texto recorda o que foi isso. No tempo da oportunidade, eu te socorri, no dia da salvação. O tempo da salvação. Essa graça de Deus que nos salvou, esse socorro de Deus. Você já parou para pensar como seria você hoje sem a graça de Cristo? Eu sei que nós somos muito pecadores, irmãos. Quando a gente olha para nós mesmos, podemos dizer como Paulo, né? Em mim não há bem algum.
Mas imagine sem Cristo. O que você seria hoje? O que eu seria hoje? Aonde estaríamos agora? Fazendo o quê? Talvez nem estaríamos mais nesse mundo. Porque o pecado mata, né? Os abusos da carne destroem a vida. Quantas pessoas destruídas pelo pecado. Mas graças a Deus, nós somos salvos, somos resgatados, estamos vivos, estamos aqui na igreja hoje, ouvindo canções de louvor a Deus, orando ao nosso Deus. Graças a Deus por isso. E Paulo diz: não recebeis essa graça em vão. Nós recebemos a palavra, recebemos a graça de Deus, as bênçãos de Deus. E nós devemos nos esforçar. É o compromisso que nós temos com Deus. Não há motivação maior do que essa: o presente de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós, o amor de Deus sobre nós. Quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós olhamos para aquela pessoa e nos recordamos dela como alguém que nos serviu, como alguém que nos amou, que nos ajudou, que nos presenteou, o que nós fazemos em relação a essa pessoa? Nós queremos obedecer, ser agradáveis, nós queremos também retribuir com o nosso amor a essa pessoa. Eu digo que não há nenhuma pessoa nesse mundo que pode ser comparada a Deus. Ninguém nesse mundo pode ter feito algo tão grande para nós, que mereça a nossa honra, a nossa glória, o nosso curvar diante dessa pessoa, mas sim o nosso Deus. Isso deve nos motivar muito. A grandiosidade de Deus, que criou todas as coisas, que nos fez, que nos sustenta e que sabe da nossa vida. Motivados, então, nós vamos fazer o que, irmãos? O texto diz que nós devemos servi-lo, ser cooperadores. Versículo 3: não dando motivo de escândalo, não dando nós, não é motivo, não é nenhum motivo de escândalo. E não é em qualquer coisa, em coisa alguma, nenhum motivo e nenhuma coisa. Para quê, irmãos? Para que a gente viva bem? Para que a nossa casa esteja bem? Não, para que agora eu, como servo, que sou cooperador, eu possa servir a Deus e o ministério não seja censurado. Nos estudos que nós estávamos vendo sobre os presbíteros, um dos termos que está lá é irrepreensível. Para que a gente possa servir a Deus, nós devemos buscar cada vez mais ser alguém que, quando se levanta para falar de Deus, aquele que está o ouvindo não tenha mais nada na sua mente a não ser a palavra de Deus que está sendo dita, e não olhar para a pessoa e dizer: quem é ele para falar essas coisas? Que moral que tem, né? Para falar isso. Então o que vai ser censurado? Se eu não tenho essa busca de Deus, se eu dou motivo de escândalo, se eu dou motivo para que as pessoas falem mal de mim, não importa se eu vou ou não ser censurado. O problema não é a vergonha pessoal, é a vergonha do ministério de Cristo. É a igreja de Cristo que vai ser dita. E todo mundo vai fazer questão de dizer, né? Você viu fulano da igreja tal que fez aquilo? E se for pastor e presbítero, ele é o pastor lá. O ministério é censurado.
As pessoas não estão preocupadas em te censurar. O ministério será censurado. Motivados pelo amor de Deus, não podemos dar motivo de escândalo, porque qualquer coisa pode atrapalhar o ministério, esse ministério que foi recebido com autoridade, com testemunho, e nós devemos honrar a esse ministério que nós recebemos. Não importa mais que eu viva, mas que Cristo viva em mim. Que cada um de nós possa buscar esta mensagem para a vida. Porque se na minha vida, na sua vida, não importar o que Cristo pensa, se Cristo não viver na nossa vida, nós estamos perdidos. E muito mais, não teremos ministério algum. Eu quero terminar lendo o motto da SAF, e nós vemos que o motto da SAF também, ele traz grandes verdades, que estão também nesse texto. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, e o versículo diz, cooperadores com Ele, servir com Ele. Depois o motto da SAF diz, irrepreensíveis na conduta, e o nosso texto diz, não dando ocasião para escândalo. E aí ele diz, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. A continuidade, né? Incansáveis. A luta é para todos os dias. Assim nós vamos poder servir a Deus.